de vocês. Que a paz reine nos corações de vocês. Já amarrei meu jeguinho no som. Estamos entrando em uma fase nessa casa uma fase preparatória para que a espiritualidade do amor, com todos os servidores encarnados, possam receber aqueles que realmente necessitam de libertação, de compreensão, de entendimento. Não queira multidão. Quando se promove o alívio em um único ser encarnado, tenham a consciência que junto àquele muitos desencarnados foram libertados. Vamos entrar numa fase que o amor reinará. Que as orações se intensificarão. Que o amor a Jesus nos conduzirá. Vamos, com determinação de fé, acolher os ensinamentos dos quais receberemos para dar sequência para todos os afazeres que nos esperam. E assim, a casa precisa estar preparada para esse momento único de submissão ao Criador. Se entregue. É um momento de extrema simplicidade, na qual adentraremos para colaborar com os grandes necessitados desta terra. Que Deus abençoe. Que Deus os proteja. E hoje estou ali. Hoje vou dar as orientações que vocês tiverem, viu? Eu não sei se eu vou conseguir, eu não sou letrado. Por isso eu tenho um pouco de receio de estar vindo, mas eles não deixaram. Diz que eu tinha que estar aqui. Pode iniciar as questões. Qualquer dúvida do que foi mencionado, a orientação dita, pode ser questionada agora. Certo? Uma benção, irmão. Deus abençoe. Eu estive conversando com uma pessoa que tem muito letrado, como o senhor diz aí, sobre reencarnação. E no meio da conversa ele me fez uma pergunta que eu não soube responder. Se aumentou o número de habitantes encarnados, como que está gerando esses espíritos se eles estão reencarnando? Ô filho, você vai ter uma fala que vocês usam muito.
7 vezes 7 quanto dá, filho? E multiplica por mais. Mais 7. Mais 7 e vai multiplicando. A imensidão de espíritos ainda estando na escuridão, aguardando o arrependimento, se todos povoarem a terra, filho, vai ser um flagelo de fome. Não vai ter alimento para todos. Era assim, para ter mais do que hoje existe. Porque as famílias, as mães impedem desse crescimento. Se olhar para trás, como que é que estamos evoluindo? Se não permitimos que o agrupamento familiar se aumenta. Isso não é obra do Criador, filho? O Criador deu aí a liberdade. E deu o caminho e a inteligência, ou seja, a sabedoria. Mas não estão lá usando de forma mais prática. Não usa de forma correta, né? A humanidade, se chega a um filho, 100 foi impedido de chegar. Pode questionar. Peregrino, a gente tem sentido uma energia muito forte chegando aqui através dos necessitados. Pessoas que nem têm nenhum conhecimento, nunca nem frequentaram, e estão muito assim, carregados, muito atormentados. E isso faz com que a casa também desequilibre um pouco. E a gente ontem passou por um aperto grande, porque aconteceram coisas que eu nunca vi acontecer. Certo? O aparelho, o seu aparelho, não voltava. Coisa que sempre foi muito rápido. Né? E acabou deixando a gente muito preocupado, até pela saúde dele. E talvez por eu ter ficado preocupada, eu não tinha energia para doutrinar corretamente. Há quanto tempo ele está falando, filho, que precisa da participação mais intensa dos demais? Isso foi proposital, filho? Não pode sobrecarregar um ou dois? Aqueles que não têm a real necessidade não precisa sobrecarregar. É a orientação, é o esclarecimento da outra banda, vai ajudar muito mais, mas não precisa sacrificar o pouco que tem a casa. E não pode, filho. A casa e toda a espiritualidade está à mercê dos desejos daqueles que aqui querem chegar. E não é dessa forma, filho. A espiritualidade e a casa está à mercê daqueles que realmente necessitam. E que muitas vezes têm muitas dificuldades em retornar.
por uma série de circunstâncias, filho. Mas precisa de ter saúde a equipe, tem que ter substância, tem que ter servidão. E não tem, filho. E sobrecarregar? Não pode, filho. Nenhum dos dois. Já foi dito que os dois eram para ser orientadores, filho. Era para ser recebedor de bons espíritos, filho. E não é de espírito aventureiro ou necessitado que estão a desorientar outros, filho. Cadê os membros da casa que têm esse poder? Onde eles estão, filho? Não é por falta de falar e de orientar. Né? Então precisa trazer a casa para de acordo com o que tem. Não pode esbanjar e nem trazer muita gente não, filho. As pessoas vêm sempre pelos mesmos motivos, né? Sempre as mesmas questões, sempre as mesmas dúvidas, mas não evolui, não evolui. Mas não é o sacrifício daqueles, filho, que está aqui à mercê da vontade daquele que não está muito compromissado, a não ser consigo próprio, né, filho? Mas eles já chegam até questionando se não vai ter limpeza igual tinha antes. Eu acho que eles gostam desse... A espiritualidade não está aqui para fazer os agrados de ninguém, não, filho. Eles gostam desse ritual. Mas tem muitas casas aí que tem outros rituais que não é apreciado, filho. E aqui não é o lugar, aqui é um socorrismo. Daí, mas a gente traz para cá, para dentro, para que a pessoa, ela mesma, incorpore ou receba uma orientação, uma mensagem. Mas cadê, filho? Elas não conseguem, não se conseguem. Mas cadê hoje? Cadê o agrupamento mais maciço do que foi dito no dia da limpeza? Cadê? Então, a gente fala, às vezes as pessoas levam até mal pelo jeito que a gente fala, que cada um tem que procurar mais conhecimento, mais entendimento. Ontem a própria avó conversou com todos eles durante um bom tempo, mas muito tempo mesmo, que teve alguns que eu tinha vontade de entrar aqui e pedir para parar. Porque isso desgasta quem está esperando, desgasta médium, né? E provavelmente falando, querendo adivinhação, querendo saber premonições, né? E por mais que a gente fale, o aparelho fala, eu falo, ali fora, parece que não fica tudo igual. Não é questão da gente desanimar. Então a espiritualidade vai impedir isso, filho? Impedir que eles venham? Também. Mas vai dar orientação ao aparelho para fazer esse esclarecimento da outra banda? Que o que aqui vem buscar pode ser dito por lá. Mas é o caso que eles querem entrar. Filho, não é eles que querem, é quem vai ser atendido. Então, eles querem entrar porque eles querem perguntar. Perguntar sobre a vida particular, sobre namorado, sobre sonho, sobre serviço. Essas perguntas, certo? E a espiritualidade, seja o Frei, seja a Vó Chica, tem paciência, escuta, certo? Orienta. Mas eles primeiro já não fazem o que é mandado. Não fazem, porque não procuram conhecimento. Isso sempre foi falado aqui.
que o desenvolvimento é o conhecimento. Né? A pessoa Ô, Fia, não quer. precisa compreender uma coisa. A casa nesse momento tinha que ser aqueles que serão tratados pela espiritualidade bondosa, libertados dos males que estão afligindo. Aqui da banda de dentro. Na banda de fora, filho, uma equipe fazendo a energização em círculo, mais um agrupamento. E aqueles que recebendo essa energização, filho, já está libertado de todos aqueles necessitados que estão ao redor. Eles não estão aqui para aprender, filho. Eles estão aqui porque querem ter um privilégio. A espiritualidade não dá privilégio, filho. Mas vai parar. Não vai fazer isso, filho. Se teve quantos médios extremamente fortes, filho, aqui esteve no dia de ontem. Cadê eles, filho? Para que atender, filho? Para agradar cada um deles? Não é a nossa missão, filho. Pode perguntar. Porque também eu me questiono, Peregrino, se não vem ninguém, se a gente faz o vídeo e ninguém assiste, nós vamos ficar pregando no deserto, né? Ô, Fia, quando é acolhido na casa, vocês não fazem ideia o quanto é bem aceito pela espiritualidade perdida. Aqueles inconformados, aqueles revoltados, vocês não fazem ideia do tanto que é valorizado isso. Hoje a casa não tem como adentrar mais, filho. Hoje daqui até lá na caminho está abarrotado de necessitados. Esse é o papel, filho, dos servidores, tanto espiritual quanto os encarnados. Então, mesmo estando aqui só nós, estamos fazendo o nosso papel. Ô, Fia, você não percebe nem quem está ao teu redor, mas já podia sentir, filha. E muitos que faz parte dos laços de sangue estão presentes, de cada um de vocês. Muitos foram trazidos pelos cuidadores. Que é mais beleza, filho, do que um irmão pertencente ao plano espiritual receber a glória do arrependimento, filho, do entendimento, da compreensão, que ele possa ser arrebanhado, filho, que a alegria maior no plano espiritual é motivo de festa. Se o encarnado não valoriza, filho, nós não podemos fazer nada. Mas quando ele precisa, tem que estar pronto para ser atendido. Pode perguntar. Me ficou uma dúvida há um tempo atrás. Uma pessoa que até já frequentou a casa, é até um amigo nosso, ele anda fazendo psicografias, até
até em outras cidades. E as psicografias, pela pessoa que me contou a história, muito detalhada, sabe? Falando muito do mundo espiritual, dos parentes que já foram, com muitos detalhes. Isso, a pessoa veio, me contou, achou maravilhoso, e quando ele for de novo quer ir lá frequentar. Quer dizer, ele está levando pessoas mesmo, está levando multidões a participar. É a inferioridade que orienta essas correspondências com tantos detalhes? Ô Fia, toda a trajetória dele, a inferioridade estava o acompanhando. Mas a inferioridade não é menos desentendido ou menos experiente que os sábios, filho, que os nossos irmãos de luz. Eles têm um poder tanto quanto, filho. O que diferencia, filho, que eles fazem previsões que pode ser que não aconteçam. Eles esmiuçam detalhes, filho, para te chamar a atenção. Mas são raríssimos aqueles que fazem, filho, e conseguem êxito nessa caminhada. Porque na grande maioria já ouviu a história e já construiu uma forma de orientação. E faz ali parecer, filho, que nunca viu, que é um desconhecido. Está procurando a glória, mas a glória da terra, filho, não é a glória dos céus. Mas leva a quê? A pessoa fazer isso com essas cartas e tudo, qual é o interesse? Fama, filho. E com isso está sendo muito ajudado. Como é que vocês falam quando ajuda a fazer isso fora da outra banda? Está sendo muito Beneficiado filho. pelas pessoas que ele faz essas cartas. E acreditam que ele tem que ser cada vez mais, filho. Mas aqui na casa não é tanto mais, viu? Aqui no Arraial, viu, filho? Por isso que ele está indo para outras cidades. Buscando outros campos. Mas não cabe a ninguém, filho, Não. o criticar. É Ele que- tem que seguir o que ele acredita. É que Mas todo ele não mundo- acredita que está fazendo mal, viu, filho? Ele acha que está ajudando, né? Porque eu também acho que ele não tem, assim, uma maldade. Ele tem vaidade, filho. Só isso. Verdade, sim. Né? Só vaidade. Alguém trouxe alguma pergunta? Irmão, ontem, na hora que o aparelho estava falando ali fora, explicando o que aconteceu, eu notei que tinha um rapaz mais no fundo que ele olhava com um sorriso de deboche. Parecia que ele não estava acreditando em nada do que estava sendo falado. Ô, filha, ele pertence a um caminho de muita negatividade. É essa seita que tem. E eles estão querendo mudar porque não acreditam mais naquilo. Compreendeu, filha? E estão tentando fazer uma mudança. Mas também não se fixa num aprendizado. Fica sempre um pé lá, outro cá. E isso não leva a lugar nenhum. Dois ensinamentos não tem sabedoria. Mas aquilo, tudo que aconteceu ontem, que era justamente para que as pessoas que estavam ali vissem. Valeu? Uns emocionaram, filho. Mas depois deixou o medo se perseverar. Porque
Eu acho que quando acontece essa situação de não afastar, né, a Rosa, né, saiu daqui, já começou a passar, foi para fora, já não estava bem, passou mal lá fora, numa situação que não afastava, daí tirou, passou para o seu aparelho e não ia embora, né? Isso aí eu acho que assusta. Eu acho que, eu não sei se ensina. Eu acho que mais assusta do que ensina. E quem aqui estava que era leigo, filho? Não, todos já tinham visto alguma coisa. Todos eles, filho, ninguém era leigo. É que eles mentalmente estavam questionando por que não o trabalho da limpeza, filho. E onde todos pudessem participar. Eles estavam ligando o terreiro deles com a casa, filho. Por isso que foi feito as coisas se achegar do outra banda. Foi? Eu não entendi. A Rosa não entendeu bem o que o senhor quis dizer. Ele estava com uma intenção, filho, de confrontar o terreiro deles com a casa, a forma da casa atuar. Então criou-se uma expectativa de não acreditar no que aqui falava. Mas estava entendendo que era bem explícito a forma de orientação e as necessidades de seguir os caminhos. Não era a mudança da religião, e sim o entendimento da mediunidade. E ele está lá com um pé cá e outro lá, filho. Como é que vai amadurecer? Não tem como chegar a lugar nenhum. Foi mostrado como as dificuldades da negatividade imperam. E lá tinha quem já incorporava, filho, a sua morada. E não é o caminho, filho. Por isso que foi mostrado a todos. Mas isso não mais será permitido. Porque ninguém valorizou o ato concedido, a permissão concedida. Todos acreditaram que na forma que eles entendiam era mais certo. Tem que deixar caminhar, filho. Deixa a dor mais intensa chegar. Vão compreender. Foi claro, filha? Pode perguntar se não conseguiu compreender. Todos aqueles lá eles frequentam o terreiro. É, filha. Todos eles. Uns já frequentou, outros ainda frequentam. Compreendeu, filho? Por que quando vai perguntar desse negócio? Porque perguntou, né? Se eles já tinham de algum Eu lugar. perguntei para aquela senhora, né? E Ela falou que só veio só aqui, né? As namoradas dela era uma crença desse sentido, filho. Então, a filha já veio Já muitas pertenceu. vezes Tem laços familiares muito intensos nesse caminho. e ela já teve relacionamento com outras pessoas que frequentavam. Esse de ontem eu nunca nem tinha visto, que veio com ela, que é o que você disse que estava olhando com cara de deboche. tinha um Certo. sorrisinho, não sei se É, era ele que nem tinha. estava usando, ele estava no carro, de repente ele veio para participar. Passou com a Chica. Todos passaram. Sorrisinho, tipo, É. não tô custando nada. Então, ontem eu perguntei para a Chica, ela falou que, para falar a verdade, não tinha nenhum precisando, nenhum era necessitado. Todos já sabiam, já escutaram e tudo. Mas que ela ia atender, certo?
Mas como... Vocês perceberam que Rita foi orientando o aparelho para dizer, bater bem no íntimo de cada um deles? Sem prejudicar e sem maldade a nenhum? As orientações foram disseminadas, distribuídas, sem machucar nada em ninguém, mas que eles pudessem se refletir. Como é que está o caminho deles? E assim será de hora em diante. E teve essa consciência? Teve, filha. Acreditou mais da outra banda. Então aqui não é a casa, filho, para eles, para alguns deles. Mas eles querem essa situação da limpeza, da incorporação. Eles não querem falar, filha, uma hora aqui, hora lá, hora acolá. Fica pulando de galho em galho. Compreendeu, filha? É assim que são as coisas. A menina até perguntou antes se não era igual antigamente. É o que eles querem, né? Irmão, o aparelho aconselha muito vir do lado de fora, que aqui não é um lugar que pede para mudar de religião, para nem ser espírita, nem nada. Seguir o que te faça bem. Eu, por exemplo, eu não quero seguir outra religião, eu quero seguir o espiritismo. Tô certo? Eu não quero entrar em outra igreja, eu quero só seguir aqui. A igreja é cada um. Eu sei. Eu sei. Compreendeu, filho? Entendi. Mas eu falo assim, eu não tenho vontade de ir em outra igreja. Segue e se aprofunda nos aprendizados, filho. Esse é o caminho mais promissor, filho, na evangelização. Mas precisa se envolver com muito mais intensidade nas orientações divinas. Precisa estar muito envolvido com a serenidade, com a mansidão, com a simplicidade, com a humildade e com a caridade. A mansidão é uma virtude que tem que ser constante. E o amor tem que transbordar aos olhos de todos. Compreendeu, filho? Aqui não se tem nada a ser cultivado e a ser, como é que eu falo, retirado de quem não tem, filho. Aqui tem que levar amparo e proteção àqueles necessitados. Não importa se é rico, se é poderosa, se é pobre, ou sei como é que é. O importa é o grau de necessidade que eles precisam. Se aqui vir um e a casa respondeu que realmente é necessário, tá bom demais. O agrupamento do plano espiritual atingiu os objetivos de disseminar o Evangelho. Tem um menino que gosta de vir aqui, mas a família, principalmente a mãe, tá impedindo ele. Hoje ele me avisou que não ia vir, porque a mãe tem cano. Tem que deixar quieto, né? Não é por isso não, filho. Ele já tem maturidade para dizer o que ele quer. É uma questão de posicionamento, viu, filho? Ah, é dele mesmo. Não está com aquela vontade aguçada. Mas ele é muito menino ainda. É. Deixa ele no tempo. Eu acho que causa muita insegurança para as pessoas pensar que tem que mudar, certo? Que a vida tem que ser diferente. Daí eles falam, mas o que eu vou fazer? Né? Não vou ter mais meus amigos, não vou poder ir mais nos lugares. Eu acho
porque principalmente ele, que é ainda um menino novo, né? Fica muito inseguro em relação a isso, a tomar uma decisão radical, né? De mudança. Tem que esperar madurar um pouco. Aparelho está incomodado, filho. Eu vou me afastar, mas se precisar pode questionar, que através dele será explicado, viu, filho? Que Deus abençoe. Que Deus traz paz para o coração de cada um. Fique na paz do Criador. Assim seja. Tá incomodado, velho?